O bicentenário da imigração alemã marca os 200 anos da vinda dos imigrantes alemães para o Rio Grande do Sul. A turma 32 do Colégio Imaculada Conceição, atenta à importância da imigração na região, organizou uma série de entrevistas com pessoas da nossa comunidade que fazem parte destas histórias, trazendo temas ligados ao bicentenário da imigração alemã, contemplando diferentes áreas do conhecimento. Nos acompanhe. Olá, meu nome é Davi e aqui ao meu lado está meu colega Rodrigo. Hoje é o dia do segundo episódio do nosso programa de entrevistas, bicentenária da imigração alemã, conversas e memórias. Estamos aqui com a dona Hilária Keus, ex-secretária de Educação de Dois Irmãos. Muito obrigada, dona Hilária, pela participação. Você é natural de Dois Irmãos e de origem alemã. Antes de ser secretária de Educação, você atuou como professora? Boa tarde, prazer estar com vocês. Meu nome é Hilária Arnold Creus. Eu sou natural dessa cidade, eu nasci aqui em 12 de junho de 1944. 12 de junho? Eu também nasci 12 de junho. 12 de junho, viu? É um dia especial, né? Então, eu tenho 79 anos já. Ano que vem eu vou fazer 80 anos. Veja bem, já é uma história. A minha história começou aqui no Colégio das Irmãs. Eu estudei aqui, fiz todo o meu primário aqui. Eram os anos iniciais, como eles dizem hoje, né? Primeira série, segunda série. Era aqui e depois eu tinha os exames de admissão. E aí o que aconteceu? A minha família teve um infortúnio do meu pai doente. Eu fui trabalhar na fábrica. 2 anos eu trabalhei na fábrica para ajudar a minha mamãe nas despesas da casa. Mas eu fui feita para coisas mais do que uma fábrica, né? Aí eu fiz o exame de admissão, era um exame que a gente fazia lá no Colégio São José de São Leopoldo. E lá me internei também, fiquei internada todo o ginásio. E eu tirei o 2º lugar no exame de admissão, veja bem. De 2 anos trabalhando na fábrica e a formação que eu tive foi aqui no colégio onde eu aprendi. Então, essa escola aqui, gente, é uma escola de qualidade. Eu sei dizer por mim. Eu estudei aqui e fui adiante e fui muito bem. Fiz todo o ginásio, mas eu não ficava contente com nota baixa. Eu sempre estudava para tirar a melhor nota na escola. Eu era chata comigo mesmo. Se eu não ia bem numa matéria, lá ia eu estudar. Vou mostrar que eu sei. E eu estudei bastante. Depois, fiz todo o ginásio no Colégio São José de São Leopoldo. Fui interna no colégio, era um colégio de irmãs também, como aqui também era de irmãs. E estudei bastante. Depois eu fiz de novo um tipo de um vestibular para ir no magistério. Aí eu fiz todo o magistério para me formar professora, porque o Colégio São José tinha formação também para ser professora. Então eu fiquei professora em 1966, e aí em 67 eu já comecei a dar aula aqui. Uma irmã na igreja, no dia 15 de agosto, ela me chamou e disse: dona Hilária, a senhora já tem uma aula para dar? Não. Eu abracei aquilo, a irmã, na igreja. Ela me ofertando o trabalho para eu vir aqui no colégio. Aí eu vim como professora, trabalhei em 3º ano, trabalhei com o 1º ano, com o 2º ano. Eu só não trabalhei com o jardim de infância na época, essa experiência eu não tive. De trabalhar com crianças bem pequenininhas, e aqui já tinha tipo para a escola também. E daí eu estudei, mas eu ainda não estava satisfeita com meus estudos. Eu queria algo mais. Eu queria estudar mais. Aí eu fui fazer a minha faculdade. Mas a irmã dizia: meu Deus, eu não tenho... Como é que tu vai para a faculdade de noite, o dia inteiro trabalhando? Aí
eu fiz em Santa Cruz do Sul, eu fiz a minha faculdade. Também fui nas Irmãs Franciscanas, de novo com as irmãs de novo. E aí então, eu me hospedei lá, aluguei um apartamento lá, e fui lá e fiquei lá estudando, no período de férias. E eu não larguei a aula. As aulas eu preparava tudo, deixava prontinho para meus alunos, para que eles tivessem a continuidade do meu trabalho. Então, era pilhas que eu deixava pronto, tudo no mimeógrafo, né? E passando com um xerox, hoje eles dizem, né? E deixei as aulas preparadas para que alguém no meu lugar fosse dar as aulas como seria o conteúdo que eu ia continuar. Né? Conteúdo novo ou não. Então, era durante todo o mês de julho e era todo mês de dezembro, janeiro e fevereiro. As aulas minhas na faculdade eram manhã e tarde e às vezes era à noite, biblioteca, etc. Então, eu fiz com muito estudo. A gente só avança quando a gente estuda, né? E aí foi em 67, e lá pelas tantas, eu voltei e continuei trabalhando no colégio sempre. Lá pelas tantas veio o prefeito João Anildo Malman. Ele veio me convidar para ser secretária de Educação. Aí eu fiquei 20 anos trabalhando na Secretaria de Educação. Educação, Cultura e Desporto, aqui em Dois Irmãos. Eu me lembro da madre, a irmã Serena, acho que ela vive ainda, a irmã Serena, e ela veio lá para falar com o prefeito, mas eu queria que a professora fosse só sua secretária meio turno, e no outro turno para eu ficar lecionando na escola. Aí o prefeito, não, eu preciso de secretária o dia inteiro, às vezes até de noite, né, porque tinha aula de noite, começamos também. E assim foi minha trajetória. Então, meu estudo foi de ginásio todo fora, tive um colégio muito bom, o Colégio São José hoje, ele ainda atua, fui interna lá, tive bons professores, era um colégio de qualidade, eu tive muita sorte também, que minha mãe viu isso, e meu pai adoecido, né, e que no meio da trajetória ali faleceu, mas eu terminei meus estudos e a gente tem que perseguir o estudo. Sem estudo, eu não teria sido secretária e me especializei, então, em magistério, em pedagogia e me especializei em orientação educacional. Esse é meu trabalho. Por quanto tempo você foi secretária de Educação? Por longos 20 anos. Trabalhei com 5 prefeitos, e cada prefeito fica 4 anos. Então, era o prefeito João Anildo Malman, depois era o Renato Dexheimer, era o vice dele. Mas aí, na outra gestão, o Renato Dexheimer ficou prefeito, e ficou 2 anos prefeito. Trabalhei também, ganhei o convite para ficar, e o Juarez Stein. A senhora já ocupou algum outro cargo na prefeitura, além de secretária de Educação? Não. Eu fui professora e outro cargo não. Eu fui candidata a vereadora, onde fiquei suplente, mas eu não exerci. Tá. Minha área era da educação, realmente educação. Você já viajou para a Alemanha? Para a Alemanha, não. Para os Estados Unidos, isso já fui. Para a Alemanha, não. Bem, os meus bisavós vieram de lá, né? João Vicente, eles vieram de lá. Parte da mãe e do pai. Como eram as escolas de Dois Irmãos antigamente, logo que os primeiros imigrantes chegaram? As escolas naquela época eram escolas assim, onde era um professor, vinha todas as séries, não era dividido em séries, a educação estava muito aquém, muito fraquinha. Mas quando eu assumi a Secretaria de Educação, o município só tinha aulas até o 5º ano, na época eles diziam 5º ano. Então, o que eu fiz? Nós mudamos muitas coisas na área da educação desde que eu entrei. Nós botamos anos finais, tá? Nós construímos e equipamos as escolas com tudo que eles tinham direito, e melhor, bibliotecas, campos de esporte, ginásios, não havia nada. A escola Primavera, que hoje é uma mansão, a Primavera não existia.
a escola do Moinho Velho não existia, a escola Felipe Wendel não existia. Tudo, posso dizer que começou na minha época, e os anos finais, que eram o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo ano, e hoje é o nono, também a gente iniciou, inclusive à noite, e também com EJA, com Educação de Jovens e Adultos, aqueles que não tinham oportunidade de estudar em época certa, na idade, a gente promoveu à noite e tinha muita gente. Então, muita gente foi. Então, e trabalhamos também com séries finais à noite. Por exemplo, sexto, sétimo, oitavo, nono eram à noite, porque muitas crianças já trabalhavam, começavam a trabalhar cedo, porque era a época da indústria, das fábricas. Então, muita gente vinha morar na nossa cidade para trabalhar nas fábricas, os pais. E os filhos ficavam onde? E começou o nosso global, que hoje a gente diz, o prefeito dizia, mas dona Hilária, o que está fazendo essa senhora com essas crianças pela tarde ou pela manhã, para lá e para cá? Disse, prefeito, eles estão meio turno na aula e outro meio turno, eles estão com os pais, se ela sai, leva junto, e aí dá isso. Então, vamos fazer algo. Aí nós começamos com o Global, que hoje existe ainda, graças a Deus, que muitos projetos que eu iniciei, eu posso dizer que continuaram, e isso me deixa muito alegre como secretária. Talvez porque eu continuava com 20 anos, eu pude continuar o meu trabalho. E hoje em dia tem muita coisa de política no meio. Começou com essa gestão, para mudar para outra, isso é deles que fizeram, não é meu. Então isso foi um progresso que deu na minha época, que eu falo com orgulho isso. E Olimpíada escolar, esporte escolar, não havia nada. A informática também, não tinha. Quando eu entrei na Secretaria de Educação, tinha um mimeógrafo enferrujado lá, nada. Olha, era difícil tudo. Mas eu fazia, gostava de fazer. E vamos lá, e vamos trabalhar. E tinha muito apoio dos prefeitos também, né? Os prefeitos e a equipe dos professores. A gente fez concurso. Primeiro concurso com professores eu também fiz com eles, né? Para nomear pedagoga. Pedagoga também sempre era um cargo político. Também fizemos concurso para a pedagoga ter na rede, para essa pedagogia continuar, e não ser uma coisa que hoje começa e amanhã não, né? E tem muitas coisas que continuaram ainda, umas outras às vezes deixaram a desejar, mas foi um trabalho assim bastante grande, gente. A dona Hilária que não parava, ela trabalhava dia e noite quase para melhorar a educação do município. E eu sempre estudei em escola particular aqui, particular no meu tempo de ginásio, de magistério e de faculdade, também pagava particular. Então, eu pensei, eu vou mostrar para esse município que nossas escolas podem também ir ensinando e olhando mais o particular, pensando na criança, pensando no aprender, sabe? Então, eu gostava muito de inovar. Se eu via alguma coisa, um curso ou uma coisa que tinha, eu fazia. Eu largava minhas coisas e fazia. E pensei, vamos imitar, vamos fazer, vamos progredir, né? Isso a gente tem que ter dentro da gente, isso, né? Vontade que vocês aprendam. Foi meu objetivo maior, que essas crianças que estão aqui, muitas vezes com pais ausentes, né? Que tem que trabalhar fora e tudo. A informática educativa começou na minha época também. A gente trouxe as crianças para o centro de informática, que eu fiz ali na coisa eleitoral, ali, nós alugávamos ali, né? O meu prefeito sempre dizia, que bom que essa mulher não dirige carro. Eu gostava de trabalhar. Qual foi a primeira escola do município? Onde se localizava? É a escola Dr. Mário Sperp, na Travessão Ribnich de Dois Irmãos. Era a primeira escola municipal, e depois tinha as outras escolas, a Carlos Rausch, a São João também foi uma escola que também as escolas do município, a Mateus Grimm, né? E a escola Afonso Wolff é do Estado, Afonso Wolff também, a escola 10 de setembro, a escola das irmãs,
As escolas mais novas ali é do Moinho Velho, 29 de setembro. 29 de setembro, a Escola Primavera, a Escola Wendling, Felipe Alfredo Wendling. A escola do Albano Hansen também foi uma escola que já existia, mas bem pequenininhas. Era uma professora com as crianças tudo junto, sabe? Essa escola ainda funciona hoje em dia? Funciona lá no Travessão Ribnich. Inclusive, lá tem agora as séries todas, até o 9º ano tem lá. Na época a gente botou até o 9º ano. A gente começou, tinha crianças, tinha alunos, e a gente ampliou, fiz muitas ampliações nas escolas. Ampliar, quer dizer, construções novas, com salas e secretarias, enfim, bem a merenda escolar, a gente tinha que ter refeitórios nas escolas, porque o município dava merenda, né, e tudo mais para as crianças. Então, tudo foi ampliado. As escolas, todas elas sofreram muitos aumentos. A Escola São João, por exemplo, o prefeito ele comprava, era um cubículo, era uma cozinhazinha, sala de aula, um banheirinho e uma secretaria, que a gente nem podia dizer secretaria. Aí, lá pelas tantas, o prefeito teve que comprar terreno para cá, terreno para tipo de uma cruz, só não podia ir para frente na rua. O resto tudo ele teve que ampliar. Ficou uns labirintos lá, ficou grande, né? Mas era necessário porque o bairro cresceu muito, veio muitas famílias para Dois Irmãos para trabalhar nas fábricas. Eles vinham com as crianças e a gente tinha que dar aula para essas crianças, né? Então a gente tinha que ampliar e construir escolas novas. Para a senhora, qual a influência dos alemães no modelo de educação que temos hoje na região? As aulas de alemão? Bom, tu queres perguntar assim a influência dos pais, né? Os pais, muitos deles que vieram para cá falavam alemão, inclusive eu. Eu, quando comecei a ir na aula aqui nas Irmãs, eu não falava português. Eu falava alemão. Porque a vovó falava, o vovô também, e a minha mãe e meu pai falavam em alemão, e a vizinhança toda falava em alemão. Então, o que restou para a gente? Falar alemão também, né? E não é vergonha. A gente saber falar mais uma língua é gratidão, é muito bom. Pena que eu não estudei o alemão. Eu estudei francês no meu colégio, latim, português, lógico, né? E alemão não, né? Foi uma pena, né? Porque o alemão e depois ainda mais a nossa zona aqui, que a região aqui era toda alemã, os nossos imigrantes vieram para cá, né? Com muito trabalho, eles trouxeram para nós muitas profissões, né? Que eles trabalhavam na roça, eram ferreiros, eram agricultores, né? Enfim, essas profissões todas assim que eles trouxeram da Alemanha para nós aqui, porque não havia fábrica de início, não tinha, isso veio depois, no tempo da indústria. Então, essa geração é de muito trabalho, pessoas que vieram para cá à procura de melhor vida já, né? Melhorar a sua vida e da sua família, e para isso contribuíram muito conosco. Ainda hoje de nós, a gente é trabalhadora, todo mundo que quer trabalhar, quer fazer isso, não desprezando os outros também, mas o alemão era muito do trabalho, né? Da agricultura, de plantar, de plantar as coisas para eles, para a vida deles, para da família, e também para troca, eles faziam de início troca das coisas deles que eles tinham. Se tinha um feijão a mais, era um feijão com o outro, se era às vezes um arroz, uma outra coisa mais que eles plantavam, quer dizer que tudo vinha deles, o aipim, né, as coisas, os animaizinhos que eles criavam. Eram pessoas muito simples, mas muito de trabalho. Então isso contribuiu muito para nós da colônia alemã, tá? Assim, a educação era rígida, ela era rígida, a educação que nós ganhamos era de muito respeito, né? Meu Deus, o professor era um semideus para a gente, né? E a escola também era um lugar saudável, uma escola de bem. Não, hoje quem é que está fazendo as escolas, às vezes as coisas são um e outro ali, né? Que não respeita, havia muito respeito.
tanto dos pais como dos professores, né? E a formação dos professores não era grande, não era muito, né? Eles também, mas para ensinar a ler, a escrever, se eles aprendiam até o 4º ano, o 4º ano sabiam ler e escrever, muitos já estavam satisfeitos. Hoje a gente não está assim, nem pode, né? A gente tem que avançar, tem que fazer mais estudo. Mas na época era assim. Por isto, eu tive que fazer o exame de admissão no Colégio São José, porque aqui em Dois Irmãos não havia, era até o 5º ano e acabou. Terminou a aula para a gente. Então ia um e outro favorecido que podia ir. E 5º ano é muito rápido. Porque eu trabalhei, sabe, eu vou dizer um segredinho para vocês, eu trabalhei na fábrica. E aí veio uns parentes da minha mãe de São Leopoldo, que eram os padrinhos dela, e aí, onde é que está a Hilária? A Hilária, ela parou, agora ela fez o 5º ano, não tem mais. Ela foi para a fábrica agora, na época era assim, quem ficava maior, o destino era ir para a fábrica, né? Então, e aí eles viram que eu ganhava muito pouco. Meu tio lá quase ganhou uma coisa, quando olhou meu envelope, não, esta guria inteligente, ela vai ter que estudar. E aí, com isso, então, inclusive com uma irmã aqui do colégio, a irmã Selma, vocês não conheciam, mas os pais de vocês acho que conheciam. Só minha avó. Então, elas me levaram e me arrumaram uma bolsa de estudo, onde eu pude ficar interna no colégio para aprender. Fiz a admissão, aí eu fui de agosto até o final, o exame de admissão é no final do ano, né? Aí eu fui muito bem nesse exame, né? Veja bem, eu falava alemão só, mas eu aprendi o português, eu estudei o português. Né? Eu tive que virar, a gente tem que se virar, gente, tem que estudar, e não era fácil. A professora falava em português e nós, às vezes, olhando lá, não sabendo o que ela estava falando. Tinha que aprender, porque os pais da gente continuavam com o alemão em casa, né? E aí eu tinha também 2 tios, irmãos da mãe, que eram padres, também se interessaram muito por nós, né? Porque eu perdi o pai cedo, ficou no ginásio. E aí a gente foi estudando e eu queria estudar. E eu carreguei a minha família, todos os meus irmãos foram fazer faculdade, quase todos. Só um irmão meu que não queria muito, então não fez. E hoje ele sente que ele não fez. Ele não quis continuar. Mas carreguei, dei o exemplo para os outros para estudar, né? E era difícil. E hoje esse povo alemão, ele era muito respeitoso, muito trabalhador, e por isso que cresceu as escolas na cidade, né? E foram formados bons alunos que foram para fora, na época quase a maioria teve que ir para fora estudar, senão não tinha como estudar. Era na empresa Velling, a gente ia de ônibus, né? Para lá e para cá. Não era fácil, não era um pãozinho pronto, assim, que cai do forno, não, tinha muita massa para fazer, muito trabalho, e muito estudo, muito. E não ficar contente quando tira uma nota baixa, não, vai fazer de tudo para melhorar, né? Isso está dentro de vocês também, né? Com certeza. Você poderia falar sobre o significado do Kerp de São Miguel e o que ele representa para a cultura e tradição de nossa cidade? O Kerp é um momento de alegria, porque esses nossos imigrantes, eles vieram não muito satisfeitos lá na Alemanha, então eles queriam ir para um outro lugar. Veio uma leva da Itália, mas criou-se esse pessoal italiano, né? E nós, então, vieram os imigrantes alemães, que vieram lá da Alemanha, em diversas regiões da Alemanha, vieram para cá para melhorar a vida, para viverem com suas famílias, formaram famílias aqui. O meu bisavô, ele veio aos 18 anos aqui. Seu Pedro Stoffel, minha mãe é Stoffel. Stoffel é o nome do meu padrasto, mas... É um sobrenome, Stoffel. Deve ser o sobrenome dele. Sim, deu uma família grande. E aí eles vieram para cá em busca, mas eles não vieram voando para cá, não tinha avião. Eles vieram com barcos, navios que eles vinham
vinham para cá e ficaram muito tempo no mar. Muitos se perderam até no mar, outros faleceram. Tudo isso aconteceu. E aqueles que ficaram, chegaram aqui e fizeram uma promessa. Se eles viessem à cidade, esse dia ia ser sempre celebrado. São Miguel, e daí o seu 29 de setembro é o dia de São Miguel. Tá? São Miguel Padroeiro da nossa cidade. Então ali se originou. Eles iam fazer festa durante 3 dias. Eles iam fazer uma grande festa, né? Quando eles viessem para cá. Muitos morreram, outros vieram doentes. Aconteceu de tudo, né? Mas, e aí 29 de setembro, até hoje, para sempre São Miguel vão celebrar. Vocês conhecem o hino da nossa cidade? Não? Não conhecem? O hino da nossa cidade. Para sempre São Miguel vão celebrar. Eu conheço, mas... Eu conheço, mas Vocês sabem, sim, é cantado na escola já, né? Né, professora? Muitas vezes. Né? olha, não Eu também, agora, eu queria até trazer, mas devido à minha precariedade, da minha saúde, esses dias agora, eu ia trazer o hino, até o CD junto, eu esqueci, eu deixei em casa. O hino é Para Sempre São Miguel vão celebrar. Então, 29 de setembro, em todos os anos, é feriado aqui na cidade. E um dia, um padre queria mudar essa história. Veio um padre para cá, e ele disse assim, eles não iam celebrar o feriado assim. E aí alguém levantou dentro da igreja que São Miguel é São Miguel, que nosso Deus quer que seja conservado sempre. Isso aconteceu alto na igreja, a igreja cheia de gente. Ele contestou que seria um feriado para sempre. E é mesmo, dia 29 cai, em segunda, ou terça, ou quarta, é um feriado do nosso município, nos outros municípios não. É um feriado municipal, mas que é respeitado por todos nós, e podem ir na igreja 29, a igreja fica lotada. Então, para sempre São Miguel, depois de muito tempo, à deriva, né? Um barco, né? Eles se perderam, vieram para cá no dia 29. 29, dia de São Miguel, sempre é celebrado, tá? É por isso, então, eles festejaram o dia, e é merecido, né? E nós temos que cultuar esse dia sempre. Vocês vão levar isso para vocês adiante, vocês vão ver dia 28 de setembro, vocês já vão na igreja, é sempre feito, né, todo aquele dia do QERP, pré-QERP, para não ser tanta gente no dia 29, né? Então eles fazem o QERP das crianças já. Né? Isso começou no meu tempo também. Esse QERP de rua, ele começou na minha época, quando eu era secretária. Antes só que hoje virou umas bagunças aí no centro. É uma pena que virou. Hoje, não, isso São Miguel não quer. E nem nós. Muita cerveja. Acho que festa. Isso. Ficam bêbados aí, se isso é celebrar uma festa. O que é isso? Festa ser alegre. Comer, tomar suco. Mas eles se perdem nas comidas, nas bebidas. Isso não é respeitar São Miguel e nem os nossos antepassados e nem a nós. Né? Os nossos antepassados iam ver isso, Deus o livre. Né? Que ficou muito grande e o município não soube mais como contornar isso. O pessoal vinha, eu me lembro que eu participei dessa angústia de como mudar isso. E perto do hospital, aquela bagunça toda aqui, não é viável, né? Não é lugar. Hoje eu já penso que poderia ser lá no Parque Romeu Wolff, né? Benício Wolff, fechar ali, cobrar ingresso e olhar ali. Né? Mas as coisas não são bem assim. Daí tem os outros, porque nós imigrantes chegaram, aí construíram as igrejas, a igreja luterana, a evangélica e a católica, sabe? Então se reuniu ali o povo, né? Ao redor dessas igrejas. Então eles não querem tirar da Avenida São Miguel isso. Não querem tirar. Então é uma angústia que um prefeito, e hoje quem está gestando o município, vê que a coisa desandou agora. Desandou porque tem gente que não sabe respeitar, não sabe usar a alegria e lembrar isso dos nossos antigos, estão fazendo coisas que não deviam de fazer. Excedendo, tomando. Isso vocês nunca vão fazer, né? Vocês são agora pequenos, já sabem dizer isso, que isso não se faz, que isso não pode fazer, que isso não é cultura alemã.
né? A cultura alemã é festeira, é alegre, mas não desse jeito como está sendo feito. Né? E nem todos. E é bonito, vem o pastor da igreja luterana, vem o pastor da igreja evangélica, vem até a igreja católica, se reúnem ali. É bonito, isso é feito hoje ainda. Né? Aí eles vão na Santa Cecília, dançam a polonese, dançam sua festa, né? Seus trajes típicos, isso é bonito. Mas, à altura, sempre tem gente que desanda com as coisas. Podem ver, às vezes, lá na escola. Às vezes, um e outro também faz coisas que não devia. A gente sabe, ou talvez a pessoa, né, desandou alguma coisa, né? Bebeu muito no Kerp. Isso é um mal hoje, né? Eu sei, é um suplício da administração querer arrumar isso agora. Tomou proporções tão grandes assim, que faz aqueles grupos e é só bebida e festerê, e rezar para São Miguel, eu garanto que não sabe nada, né? Nem se lembra do santo, né? Se lembra daqueles que vieram no barco, né? Vocês escutem bem este hino. Este hino foi escrito por nós, professores. Este hino não ficou copiado de outro município e nem foi contratado um autor que compôs o hino de Dois Irmãos. Ele foi construído por nós, na minha época, quando era secretária. Né? Este hino foi escrito como aconteceu, né? Para sempre São Miguel vão celebrar. Né? Depois de muito tempo em travessia, eles ficaram muito tempo no mar, muitos morreram. Vejam bem que história bonita a cidade tem, para ficar uma festa agora desse jeito. Né? Pois é. Mas quem sabe vai mudar um dia, né? Com vocês maiores, vocês estão aprendendo, vocês vão mudar essa história. O município ia gostar muito que vocês mudassem alguma coisa, né? E eles estão aprendendo direitinho. Então tá bom. E para finalizar, como foi para a senhora se aposentar depois de tantos anos envolvida com a educação? Agora sim, agora tu apertou o sapato. O seguinte, Dona Hilária saiu da Secretaria de Educação depois de 20 anos, aí os municípios viram na Dona Hilária, ela pode nos ajudar. Eu parei agora em junho de fazer assessoria para os municípios. Eu fiz a assessoria ajudando na educação diversos municípios da região. Eu cheguei a ser a presidente dos secretários municipais do Estado. Eu fui do Vale do Rio dos Sinos, da Grampal, e do Vale dos Sinos. Eu fui muitos anos a presidente, a vice-presidente, sempre levando, sempre trabalhando. E trabalhei até agora. Aparece-me agora com a minha situação que aconteceu, que eu acho que eu tenho que continuar a trabalhar mesmo, porque agora estou sentada conversando com vocês e não estou sentindo nada. Que coisa interessante. É que eu estava muito envolvida no meu trabalho. Então, muito envolvida, mas envolvida mesmo, né? E agora, o que está acontecendo? Eu estou mais velha, então agora em junho, eu terminei com minha MEI, porque eu tinha minha empresa, eu fazia, né, para ajudar os municípios na Secretaria de Educação, que a gente tem que também receber alguma coisa, né? Não dá para fazer tudo de graça. Eu criei os sistemas municipais de educação, nosso município também tem o sistema próprio, planos municipais, as resoluções, parecer, muitas leis mudam na educação, então tu tem que se adequar, tem que se ajustar. Eu até ajudei a criar, agora em Taquara, a escola cívico-militar. Eu ajudei a fazer, porque tem que passar para o Conselho Municipal de Educação, e o Conselho autorizou, e esse parecer eu também fiz. Então, essa assessoria sempre, no município Dois Irmãos, Moro Reuter, Presidente Lucena, Três Coroas, enfim, esses municípios aqui que nos beiram ao redor, né? Eu ajudei muito. Parei agora e agora estou começando a sentir umas dores. Mas vai passar. E outra, uma situação familiar, meu marido agora também ficou mais adoecido, né? Não consegue, está com problemas de andar, né? Tá no andador. Então, tudo me exige mais o cuidado da casa também, né? Está com problema nas costas? Nos quadris dele, Então, está bem assim, mas está com problema de dificuldade de caminhar. Mas
Então, assim, a gente tem que saber viver o momento que a gente vive e fazer esse momento o melhor momento da vida da gente. Porque a vida da gente é uma só e ela passa rapidinho. Daqui a pouco a gente olha, meu Deus do céu, a gente está na velhice. A idade com dor. Sempre diz que quando a gente fica mais velha, é a melhor idade. Eu não estou acreditando. Não é a melhor idade. A melhor idade é quando a gente está trabalhando, correndo, fazendo bem, ajudando os outros e sempre naquela busca de fazer coisas melhores, né? Então, isso é importante. Né? Esse livrinho aqui, esse livrinho da migração, foi da minha época também, onde eu tenho até assinado ali, né? Que a gente fez sobre a ponte, sobre a colonização de dois irmãos. Eu acho que a escola deve ter, porque a gente está distribuindo para todas as escolas. Então, como começou a colonização, quais são os pontos turísticos da cidade, quais são, né? Esse aqui foi feito nos 40 anos, nós fizemos este aqui. Tá? Então, é um trabalho maravilhoso. Se eu nascesse de novo e queria ser professora de novo, fazer tudo mais, e fazer melhor ainda, fazer ainda com mais garra e melhor. Né? Gostaríamos de agradecer a sua presença e por dedicar seu tempo para conversar com a gente. Mas, queridos, eu que tenho que agradecer, eu me sinto muito orgulhosa quando isso acontece, sabe? A semana retrasada fui chamada na Câmara de Vereadores também, eu fui homenageada como uma cidadã honorária da cidade. Eu chorei de alegria, de emoções, sabe, que está acontecendo com a gente. E os professores também, quando eu falo com eles, Dona Hilária, como era bom o nosso tempo, como era bom na secretaria, as coisas agora mudaram, digo, elas mudam cada dia, e a gente que faz o tempo da gente, né? Então, eu desejo para vocês bons estudos, que vocês realmente sejam os melhores alunos, fiquem não satisfeitos com pouco, sempre vão fazer o melhor, e vocês estão numa escola melhor do município, onde eu me espelhei como secretária, e continuar no município com nossas escolas, fazendo o melhor por elas, tá? Onde me espelhei aqui pelas irmãs, pelo trabalho delas, tá? Que foram professoras dedicadas, né? E as professoras dessa escola, onde eu fui professora também por muitos e muitos anos, tá? A minha filha foi professora aqui, a Janaína, e a minha irmã Maria Helena também, tá? Então, e a Maria Beatriz, que mora no Novo Hamburgo, elas escolheram ficar professoras também, porque eu dei um exemplo para elas, né? Tá? Então, queridos, bons estudos e muito obrigado pelo convite e gratidão a vocês, cada um, a vocês e as famílias de vocês, tá? Um abraço especial para todos. E não esqueçam de acompanhar e divulgar nosso programa. Procure por Colégio Imaculada Conceição no YouTube. Até a próxima!